coração descansa, a alma aprende e se prende a Deus, sua esperança. E eu confio em Ti, espero em Ti, dia após dia, até que venha sobre a vida teu socorro. Nunca mais viver ao vento, nunca mais me falte tempo pra Te buscar e Te encontrar. Não importa o que aconteça, nunca mais eu me esqueça de Te encontrar. Espero em Ti, dia após dia, até que venha sobre minha casa o Teu socorro. Nunca mais viver ao vento, nunca mais me falte o tempo pra Te buscar e Te encontrar. Não importa o que aconteça, nunca mais eu me esqueça de Te encontrar pra conversar. E nós, Senhor, e nós nunca mais viver ao vento, nunca mais me falte o tempo pra Te buscar e Te encontrar. Não importa o que aconteça, nunca mais eu me esqueça de Te encontrar pra conversar. O joelho se dobra e o coração descansa. Eu quero fazer uma convidada que me abençoa todos os dias. Eu queria que ela viesse também adorar o Senhor conosco. Ela não apenas é minha esposa, mas amiga do Leandro. Tem um significado pra gente nessa noite. E eu queria receber com muito carinho, muito amor a minha esposa, Rebeca Mello.
2, 3, som. A hora que você quiser. Bom, boa noite a todos, graça e paz. Louvamos ao Senhor pela oportunidade mais uma vez de estarmos na presença do nosso Deus, para estudarmos a palavra, aprendermos do que Deus tem para nós. Damos as boas-vindas a você também que está em casa. O Senhor Jesus possa derramar graça e bênção sobre sua vida e seu lar. Quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 13. Evangelho de Marcos, o capítulo 13. E vou pedir para você deixar a Bíblia aberta no capítulo 13, porque nós não vamos ler todo o capítulo, mas não vamos ler todo o capítulo agora, né, no começo do nosso culto, da nossa mensagem, mas vou usar o texto de Marcos 13 durante a mensagem, então você vai acompanhar vários dos versículos que nós temos no que é chamado o sermão profético de Jesus. Versículos 1 e 2 de Marcos 13. Diz assim o texto: Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Vamos orar? Muito obrigado a Deus pela oportunidade mais uma vez de estarmos na tua casa, de estarmos na tua presença, de estarmos na companhia dos nossos irmãos, para juntos crescermos e aprendermos da palavra do Senhor. Dá-nos sempre a direção e orientação do teu Espírito, a compreensão da palavra e a oportunidade de vivê-la no nosso dia a dia. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Como falei na introdução agora, este é conhecido como sermão profético, proferido por Jesus ali no Monte das Oliveiras, próximo ao templo de Jerusalém. O texto diz que ele saiu do templo, e enquanto ele saía do templo, os discípulos, e aqui em Marcos diz apenas um discípulo, mas o Evangelho de Mateus diz os discípulos comentaram sobre a construção do templo, ainda admirados com a beleza daquela estrutura, da sua construção. Vamos falar um pouco sobre isso. Isso motiva toda a conversa de Jesus no capítulo 13 de Marcos. O Evangelho de Mateus é um pouco mais detalhado e vai colocar Mateus 24 e 25, alguns detalhes a mais do texto do chamado sermão profético de Jesus. Algumas questões introdutórias para que a gente possa tirar melhor proveito do texto, entendendo um pouquinho o contexto de toda a história. A primeira coisa que a gente precisa destacar aqui é a linguagem extremamente judaica do texto. Não vamos fazer isso também, não dá para fazer exatamente a comparação, teremos que estudar parágrafo por parágrafo, e o tempo não permite, né? Nós estamos já caminhando para o final do Evangelho de Marcos, e eu gostaria realmente de acabar até dezembro o Evangelho de Marcos, então vamos abordar todo o capítulo numa única vez, mas se você pegar cada um desses textos que vamos analisar aqui de forma rápida, você vai, obviamente, para as profecias do Antigo Testamento. Em especial, você vai pegar o texto de Daniel. Boa parte do que nós lemos aqui, vamos ler, nós temos no livro de Daniel, também no livro de Joel, referindo-se ao dia do Senhor, e também no livro de Ageu e um pouco do profeta Isaías. Então você pega os profetas do Antigo Testamento e você vai ver citações quase que literais desses profetas. Então é um texto extremamente judaico, uma literatura judaica, e deve ser compreendido dentro deste contexto judeu, como vamos analisar. A segunda questão importante aqui, introdutória, para a gente analisar, é a característica dos textos apocalípticos, que é o que nós temos aqui neste capítulo 13, chamado de sermão profético, que profetiza o final dos tempos. Os textos apocalípticos têm duas interpretações, vamos dizer assim, uma histórica e uma escatológica. A histórica
se referia exatamente a um contexto mais próximo, mais imediato daquela profecia, algo que estava por acontecer por aqueles dias, ou por aqueles anos, ou décadas, algo que aconteceria no transcurso da história. Vemos isso em muitos textos do Antigo Testamento e também em textos do Novo Testamento, inclusive do livro de Apocalipse. E temos a interpretação dos textos apocalípticos, não apenas históricos, mas escatológicos, ou seja, referindo-se ao final dos tempos. E aí, de maneira mais específica, com relação aos eventos que antecedem ou antecederão imediatamente a volta de Cristo e a própria volta de Cristo. Então, este texto, em especial, o sermão profético, é uma literatura apocalíptica, ou seja, há um cumprimento histórico, como vamos analisar, e há também um cumprimento apocalíptico ou escatológico. Então, o cumprimento histórico já ocorreu, mas ainda estamos acompanhando, quem sabe vivendo, este texto escatológico, esta interpretação apocalíptica. A terceira coisa aqui para destacar, então, um texto extremamente judaico, a literatura apocalíptica, e a terceira coisa para a gente destacar é qual foi a motivação de Jesus pregar este sermão. Por que Jesus trouxe estes esclarecimentos? E aí eu releio versos 1 e 2 e emendo com os versos 3 e 4 do nosso texto. Veja como diz o texto. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Ou seja, o que motiva a pregação de Jesus desse sermão, a partir do verso 5, como vamos analisar, na verdade, a palavra profética de Jesus no versículo 2, quando ele fala aos discípulos: olha, vocês estão vendo essas construções, especificamente se referindo ao templo, que o judeu considerava, a presença do próprio Deus, a garantia de que Deus habitava Jerusalém, abençoava Jerusalém, assim era a representatividade do templo para o judeu, a própria presença de Deus. E os judeus, enquanto exaltavam aquela construção, aquelas pedras maravilhosas, Jesus diz assim: não ficará pedra sobre pedra. Então os discípulos caminharam da saída de Jerusalém até o Monte das Oliveiras, uma distância curta, mas eles pensaram sobre a palavra de Jesus, e quando sentaram ali com Jesus, os 4 mais próximos, Pedro, Tiago, João e André, perguntam em particular para Jesus: o que o senhor estava se referindo quando falou aquela palavra? Que será tudo destruído. Quando isso vai acontecer? E que sinais o senhor dá de que isso vai acontecer? Então, a pergunta dos discípulos traz a motivação de Jesus para falar o que viria a acontecer. A mensagem apocalíptica, como vimos, um sermão profético, mas no sentido histórico, do cumprimento já no ano 70, quando o imperador Tito invade Jerusalém e destrói todo o templo e a cidade de Jerusalém, e também a visão escatológica, quando Jesus diz eventos que antecederão a sua própria vinda. Apenas para destacar a título de curiosidade para a gente, o templo de Jerusalém, o limite, a metragem, vamos pensar a partir do átrio externo, ou seja, a parte maior do templo, não a parte dos átrios mais restritos, mas pensando no templo como um todo, a parte maior dele, tinha aproximadamente 450 metros de comprimento, olha, quase meio quilômetro de comprimento, e 270 metros de largura. Então, era um espaço realmente muito grande. Esse era o pátio externo,
onde todas as pessoas, homens, mulheres, estrangeiros, podiam entrar e ali participar de todos os eventos que aconteciam. Evidentemente, tinha depois o pátio dos judeus, dos homens, né, e depois os lugares mais sagrados do templo. Mas o pátio externo era um espaço bem grande. Esse pátio externo era feito de pedras, aliás, toda a construção de pedras. E Flávio Josefo, um dos grandes historiadores do primeiro século, descreve esta construção, essas pedras, como pedras de 11 a 13 metros de comprimento. Você imagina aqui pedras de 11 a 13 metros de comprimento, de 4 metros de altura e 6 metros de largura. Você imaginou isso? 11 a 13 metros de comprimento, uma rocha, com 4 metros de altura e 6 de largura. Realmente eram pedras monumentais. E os discípulos, ao saírem do templo, comentaram com Jesus: olha que pedras, que construção, né? Que coisa maravilhosa. O topo todo feito de mármore. Os visitantes que chegavam de longe e de manhã, e o sol batia no alto do templo, e aquele mármore reluzia, era difícil de olhar, tamanho brilho refletido do sol. Portanto, uma construção maravilhosa. Tanto é que é considerada a 7ª maravilha do mundo antigo, né? Uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, realmente uma construção monumental, muito maravilhosa. E os discípulos, admirando aquela construção, aquelas pedras gigantescas, exclamaram para Jesus: que pedras, que construções. Mas Jesus diz: nada disso permanecerá em pé. Tudo será destruído, o que vem acontecer logo em seguida, no ano 70. Então, nós temos aqui a divisão do texto que eu quero apresentar para vocês e vamos analisar um pouquinho sobre ela. A primeira coisa que o texto coloca é a destruição de Jerusalém, do templo, versículos 1 e 2, como nós lemos. Depois, os versos 14 até o 20, vai falar um pouco sobre essa destruição do templo. A segunda parte vai falar sobre a advertência sobre perseguições, versículos 9 a 13, ou seja, as perseguições que viriam. Vamos analisar também esse texto. Depois, nós temos os perigos dos últimos dias, ou seja, a questão do dia do Senhor, como é enfatizado, né? Versos 3 a 6, depois versos 21 a 22. Alerta sobre a segunda vinda de Cristo, versículos 7 e 8, depois 24 a 27, e por fim, versos 28 a 37 do capítulo 13, a advertência para vigiar e para estar atento, quando Jesus conta algumas parábolas para dizer da proximidade dos dias e dos tempos. Deixa eu analisar um pouquinho com vocês, então, agora entrando no texto e tirando algumas lições do texto para a gente, principalmente na conclusão. Primeiro eu vou explicar e depois tirar essas lições. Explicar alguns eventos que antecederão a volta de Cristo. Então, vamos olhar para esse texto muito mais no sentido escatológico do que histórico. Como eu falei, o tempo não permite a gente abordar detalhe por detalhe. Então, vamos dar uma visão geral dos eventos que antecederão a volta de Cristo. E eu quero fazer esta divisão não conforme os parágrafos nos apresentam exatamente, mas conforme Jesus Cristo coloca para a gente na sua ministração. Se você reparar com cuidado na leitura, e você pode fazer ela com calma em casa, embora a gente vá citar alguns textos, mas você pode fazer toda ela com calma, você vai ver que por 4 vezes Jesus faz uma mesma advertência. Nós podemos traduzir essa advertência, como aparece aí no verso de número 5, a palavra vede. Essa palavra vede, no verso 4, né? Vede, essas coisas se aproximam, né? Mas essa mesma palavra no original também aparece no 9, no 23 e no 33. E ela está traduzida por estai vós de sobreaviso. Ou seja, é uma advertência para que, durante o sermão, para que os discípulos prestem atenção em coisas que Jesus estava dizendo. Então, nessas 4 situações, eu quero dividir então em 4 parágrafos dessas advertências de Jesus. A primeira advertência de Jesus, então, como eu coloquei, aparece no verso de número 4. E eu quero chamar de sinais globais, vamos dizer assim, ou sinais gerais que Jesus alerta. No verso 4 ele diz assim: dize-nos, no verso 5, né? Dize-nos quando
sucederão essas coisas, que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então, no verso 5 diz: então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. O vede estai vós, pois, de sobreaviso, que vai aparecer mais para frente. E aí ele vai dar alguns sinais gerais. O primeiro sinal que ele apresenta é: muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. A primeira ideia é a aparição de falsos cristos, de falsos mestres, de falsos profetas. O Evangelho de Mateus é um pouco mais detalhado nesse sentido, mas Marcos ainda coloca nos versos 21 e 22 a mesma advertência, você pode acompanhar. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, o anúncio de que viria a aparição, né, de falsos cristos ou falsos profetas. Na verdade, nós olhamos isso apenas no sentido escatológico, ou seja, nestes dias atuais e para o fim dos tempos, apareceram muitas pessoas que se intitularão como cristos, como profetas. Até no Brasil nós temos alguém famoso nesse sentido, né? Mas vale lembrar que mesmo antes da chegada de Cristo, da encarnação de Deus na pessoa de Cristo Jesus, outros falsos cristos já haviam aparecido. A palavra de Gamaliel ao Sinédrio, em Atos capítulo 5, cita de Teudas e Judas, que eram dois falsos cristos, falsos messias, como a palavra Cristo significa, que vieram, seduziram e enganaram a muitos, mas morreram e esses discípulos foram dissipados, né? Foram espalhados, então perdeu a força. Então o próprio Gamaliel, defendendo de certa forma ali os apóstolos, acaba levantando essa questão, dizendo, olha, já vieram outras pessoas se dizendo Cristo, mas eles morreram e os seus discípulos perderam a sua força, dizendo que Pedro, João, Tiago e os demais apóstolos também perderiam a força porque Jesus havia acabado de morrer. Então, essa era uma questão muito comum já naqueles dias, quanto mais o dia se aproxima, o dia da volta. Então, a primeira coisa que o texto coloca com relação a esses sinais gerais é a aparição de falsos cristos, falsos profetas. Mas há algo mais específico, versos 7 e 8 fala de guerras, rumores de guerras, né? Quando, porém, ouvires falar de guerras, de rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário isso acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Na verdade, de novo, essa era uma situação extremamente comum. Você pega o Antigo Testamento e o que você mais vê no Antigo Testamento, ou o que você vê com muita frequência no Antigo Testamento, é guerra de tribo contra tribo, de nação contra nação, reino contra reino. Isso sempre existiu e não é diferente nos dias de hoje. Talvez nós tenhamos algumas normas, algumas entidades, como a ONU, por exemplo, Nações Unidas, que tentam organizar o mundo de uma forma mais pacífica, mas você sabe muito bem que continuamos tendo guerras entre nações, entre etnias dentro de uma mesma nação, de um mesmo povo. Isso continua acontecendo. Ocorreram recentemente 2 grandes guerras mundiais, a primeira e a segunda, no século passado. Enfim, estamos vivendo este momento também, como muito tempo antes do próprio Cristo, essa realidade. E aí, de uma forma bem interessante, o final do verso 8 destaca os sinais naturais, né, e na própria humanidade. Haverá terremotos em vários lugares e também fome. Algo que também ocorria, mas nós podemos dizer de uma maneira bem assustadora, nós temos visto isso com uma frequência muito grande, terremotos e fome, né? Então, nós vemos a grande miséria e talvez a pandemia tem acentuado um pouco isso, a questão da fome, da miséria. A gente tem visto a crise social, a crise econômica que tem sido causada no mundo por causa também da pandemia, dentre outras desigualdades que podemos destacar. Mas os terremotos, né? Até no nosso país, Brasil, que a gente não ouvia falar de terremotos, nós temos ouvido com uma certa frequência, aqui e acolá, no nosso território, a terra tremendo e as pessoas citando o que era praticamente impensável, né? Então, nós vemos aqui alguns sinais gerais, alguns sinais globais da vinda de Cristo. Essa é a primeira palavra de Jesus quando ele diz, vede, verso 5, ou seja, estais
estai, pois, atentos, ou estai, pois, de sobreaviso, porque o dia se aproxima. A segunda série de vede, ou estai, pois, de sobreaviso, está no verso 9 até o verso 13. Então, começa o verso 9, dizendo o seguinte: estai vós de sobreaviso. E aí ele vai destacar duas coisas em especial. Pelo que os discípulos deveriam estar prestando atenção agora. Então, primeiro, eventos gerais, e agora o que os discípulos deveriam prestar atenção. Primeiro, a iminente perseguição. O texto diz que os discípulos, Jesus diz, os discípulos seriam perseguidos. E aí ele vai dizer de maneira muito específica, seriam levados a tribunais pelos reis e pelos governadores e também passariam por açoites. Olha o verso 9. Porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Ou seja, tanto a religiosos, as sinagogas vos perseguirão, assim como perseguiram a Jesus, como também os tribunais romanos e outros mais, né? Dos judeus e dos romanos. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por causa da minha causa, para lhes servir de testemunho. E a gente vai vendo a história dos apóstolos, de como isso de fato aconteceu. Começando a partir da morte de Jesus, logo o Sinédrio prende os apóstolos, primeiro Pedro e João, depois os demais apóstolos, e depois nós vamos vendo as perseguições, Herodes decapitando Tiago e preparando a morte de Pedro, e aí nós vamos vendo as perseguições, e não apenas aos apóstolos, os demais cristãos do primeiro século, as arenas, os gladiadores, as feras, as fogueiras, né, em que eles eram jogados, incinerados. Então nós vamos vendo como a perseguição invadiu e continua invadindo o meio cristão até hoje. A gente pode dizer, talvez no Brasil, que a gente não sofra nenhum tipo de perseguição, é verdade. Talvez no nosso país o que mais a gente enfrente seja um escárnio, uma zombaria por ser cristão, mas ainda temos, e temos de forma de uma certa forma grande, no mundo como um todo, cristãos que são perseguidos, missionários que são mortos e assassinados, e nós vemos isso com certeza, os cristãos sendo perseguidos por causa do nome de Cristo, sendo açoitados por causa do nome de Cristo. E vemos também algo que é bem real nos nossos dias, que são os desentendimentos familiares, versículos 12 e 13. Veja como diz: um irmão entregará à morte outro irmão, o pai ao filho, filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e o matarão, sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus já havia dito isso durante as suas pregações, principalmente no final das suas pregações, especificamente aos apóstolos. Ele diz: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Eu não vim trazer paz, vim trazer espada entre pais e filhos, entre noras e sogras. Então, o texto de Jesus durante a pregação e durante o seu ministério já vinha alertando sobre isso, e agora ele coloca de uma maneira muito específica como sinais que antecederão a sua vinda, dizendo: cuidado, porque lá no final haverá de fato um grande desentendimento familiar, a ponto de um matar o outro, né? Os filhos matando os seus pais. A gente vê isso, infelizmente, nos nossos dias, como também havia naqueles dias, mas de uma forma bem forte nos nossos dias. Então, esse é o segundo alerta que Jesus dá: estai, pois, de sobreaviso. O terceiro alerta nós encontramos nos versos 14 até o 23. Mas, ao contrário dos dois primeiros, o alerta não vem no começo, por exemplo, no verso 14, mas vem no final, no verso 23. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Esse verso 23 se referindo a todo o conjunto do verso 14 em diante. Não é muito claro exatamente a que Jesus se refere, mas é muito possível que Jesus esteja se referindo aqui especificamente versos 14 até o 23, ou pelo menos até o verso de número 20, a invasão romana no ano 70, por ocasião do imperador Tito, quando ele destrói o templo de Jerusalém e destrói Jerusalém. Então nós vemos que um alerta de Jesus com relação a algo que estava próximo para acontecer. Então ele diz: quando pois virdes o abominável, verso 14, da desolação, situação onde não
deve estar, situado onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver em cima no eirado não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa, o que estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa, ai das que estiverem grávidas, por causa da agilidade, né, do movimento, e das que amamentarem naqueles dias, orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Então ele vai descrevendo uma cena de guerra grotesca, pitoresca, algo que estava próximo a acontecer por ocasião, como eu citei, da invasão romana para a destruição de Jerusalém. Aliás, os historiadores do 1º até o 4º século vão destacar este evento do ano 70, a destruição de Jerusalém, como o evento mais bélico e mais desastroso que Israel conheceu. Então foi algo muito marcante para a nação de Israel, a destruição. Prova é que até hoje o templo nunca mais foi reerguido desta época para cá. Quer dizer, de Salomão ele foi destruído por Nabucodonosor, depois foi reconstruído com Esdras e Neemias, muito destruído no período interbíblico, reconstruído por Herodes, próximo dos dias de Jesus, um pouco antes dos dias de Jesus, e agora então definitivamente destruído no ano 70 pelo imperador Tito e nunca mais reconstruído. Por isso os judeus consideram este evento como um dos eventos mais desastrosos da história. Por isso a descrição de Jesus de forma muito viva a respeito da invasão e da fuga dos judeus daquela perseguição feroz. O texto citado aqui se refere a Joel capítulos 2 e 3, que se refere ao dia do Senhor, e também se refere ao livro de Daniel, a partir do capítulo 9, 10, 11, quando vai falar do dia do Senhor, do terrível dia do Senhor, que não há dúvida também aponta para o dia de Cristo, quando Cristo voltará de forma gloriosa e com certeza preparando-nos também para este momento. Por isso, logo em seguida, nós entramos no 4º episódio, onde Cristo diz, estejam atentos e preparados, que é dos versos 24 até o 37. E o verso de número 20... O verso de número 33 nós lemos, estai de sobreaviso, vigiai e orai. Então seria a 4ª palavra de Jesus para estar atento, que engloba todo esse parágrafo dos versos 24 até o 37. E de maneira bem específica esse texto fala sobre a volta de Cristo. Sinais nos céus, versos 24 a 27, naqueles dias após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados, então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Ou seja, a primeira ideia aqui da volta de Cristo, se referindo a sinais nos céus, lua, estrela, sol, e a escuridão total, e Cristo aparecendo como um raio, como um relâmpago, como diz o Evangelho de Mateus, que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. E termina o evento da volta de Cristo, o último sinal de alerta, está de sobreaviso, com parábolas para que os discípulos estejam atentos, vigiando e orando com relação ao fim dos tempos. E eu destaco apenas uma das parábolas, né? O verso 33, estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Ou seja, o Senhor vai viajar e diz aos seus servos e ao porteiro, olha, fica atento, vigia, porque eu não sei quando eu volto. Ou seja, estejam atentos, acordados, sóbrios, vigilantes e orando para que o dia do Senhor
não seja pego de surpresa, e o texto diz, e você não esteja dormindo por ocasião da volta do Senhor Jesus. O Evangelho de Mateus vai trazer 4 parábolas para explicar esta atenção, né? Como estar atento, vigiando. Então o texto de Mateus é um pouco mais extenso nessa questão. Além de colocar o Evangelho de Mateus, o grande julgamento, né, o julgamento final, quando Jesus separará uns dos outros, os bodes das ovelhas, como ele diz, e dará a recompensa aos salvos e a condenação aos perdidos. Mateus, então, acrescenta algo bem interessante com relação à volta de Cristo e ao juízo final, que é de destaque. Bom, tudo explicado, eu quero partir para a conclusão e para mim chama atenção algumas frases de Jesus. Eu quero destacar essas frases como lições para a gente, diante de todo o exposto aqui. Quero começar com a frase do verso 7. Diz assim o texto: quando, porém, ouvires falar de guerra e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Eu quero pegar esse final. Mas não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Eu tenho certeza que muitas pessoas morrem de medo do fim do mundo. Tem gente que tem pavor de ler o livro de Apocalipse. Acha que é uma coisa assustadora. E pensar com relação ao fim do mundo traz um pânico, um medo, um caos. E Jesus diz assim, estou dizendo isso para vocês não ficarem preocupados, ou não ficarem com medo, não ficarem assustados. Mas eu preciso dizer, ainda não é o fim. Quer dizer, nós vamos ver muitas coisas acontecendo, como alguns sinais que foram apresentados, mas ainda virão coisas bem desastrosas, bem grandes, e que chamarão bastante a atenção. Por isso o verso 9 vai dizer para a gente, estai vós de sobreaviso, verso de número 8 no final. Verso 8, lá no final. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Quando ele apresenta esses grandes sinais iniciais, ele diz assim, ainda é o começo. Talvez a gente possa olhar tudo isso, guerras, terremotos, fomes, aparição de falsos cristos, ou mesmo a perseguição. E isso possa assustar, né, o cristão diante de tudo que está por acontecer, mas Jesus assim, isto ainda é o princípio, ainda é o começo. Então, a preocupação de Jesus no início é dizer para a gente, não tenha medo. O que vai acontecer realmente é muito grande. Vai trazer, humanamente falando, muito sofrimento, muita dor, muita perseguição. Mas estou dizendo para que você esteja atento. Não se desespere. Esse é o primeiro alerta que eu quero destacar nas palavras de Jesus. O texto continua, e aí de maneira especial, essa sem dúvida é a principal lição de todo esse sermão que Jesus quer passar. Verso 13. Nós lemos lá no final, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Ele vem alertando a respeito de sinais, de perseguições, de tragédias, mas ele diz assim, não fique com medo, é necessário que essas coisas aconteçam, mas quem ficar firme até o final, este será salvo. Ao alertar os discípulos e a nós a respeito da sua vinda, ele dá a dica para a gente, a oportunidade para a gente de perseverar, de entender todas estas coisas, de perceber cada um desses sinais e nos mantermos firmes até o final. Nas palavras de Jesus, no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 20, ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. A mesma palavra Jesus coloca aqui, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Ou seja, não desanime.
não ceda, não deixe de vigiar e orar, não esteja dormindo, esteja atento, porque não sabemos quando Jesus vai voltar e precisamos estar preparados, ou seja, todo dia é o dia de viver a vida cristã, a vida plena do Evangelho, em comunhão com Deus, porque nós não sabemos o dia da volta de Cristo, precisamos estar preparados e aquele que perseverar até o fim será salvo. E destaco por fim o verso 36, é um texto bem forte, muito bonito também. Ele diz assim: para que vindo ele, aí fala o Senhor da casa, mas a gente pode se referir aqui ao Senhor Jesus, porque o texto se refere a Jesus, para que vindo Jesus inesperadamente, não vos ache dormindo. Eu penso muito sobre esse texto. E, logicamente, o texto não se refere à questão literal, não é dormindo no sentido literal, né? Porque possivelmente, por causa do nosso fuso horário do globo terrestre, talvez quando Jesus voltar, alguém esteja dormindo. É evidente que isso seja, claro, literalmente dormindo. Mas a ideia é não dormir o sono da morte. A ideia é o que Paulo fala em Romanos, no capítulo 13, a hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais próxima do que antes, no começo, quando nós cremos. A ideia de Isaías, capítulo 60, quando diz que nós devemos nos levantar e nos despertar para a aurora da luz do novo dia que brilha, que é Jesus. É hora de sair das trevas para a luz, como diz Isaías, capítulo 9, como diz 1 Pedro, capítulo 2. Esse é o grande desafio de Cristo para a gente, estarmos atentos, preparados, acordados. Talvez a parábola das 10 virgens que aparece em Mateus 25 possa nos ajudar a compreender e a lembrar. As 10 virgens preparando-se para o casamento, pegam as suas candeias e vão até a rua, né, até a porta da entrada, esperar para que o noivo chegue, e diz a palavra que 5 eram nécias, ou seja, despreparadas, desatentas, e não levaram um querosene, um azeite especial para colocar quando aquele azeite acabasse. E outras 5 eram prudentes, sábias, e levaram a mais. E quando acabou o primeiro combustível, o primeiro azeite das 5, né, daquelas 5, elas falaram: empresta para a gente. Não, nós não podemos, porque o noivo vai chegar e a nossa lamparina precisa estar acesa. E elas saíram em busca de azeite para poder colocar nas suas lamparinas, e diz a palavra que quando elas saíram, o noivo chegou. Elas não estavam preparadas, não estavam atentas, não estavam vigilantes, não estavam orando, mas com certeza perderam a oportunidade. Quando elas voltaram, a porta estava fechada. E elas perderam as bodas, o encontro com o noivo. Não estavam preparadas. O texto diz: estejam preparados, porque o Senhor vem inesperadamente e Ele não pode nos pegar dormindo. Como está a sua vida com Deus? Você está preparado para a volta de Cristo? Se Ele voltar hoje, você está preparado para prestar conta da sua vida para Deus? Esse é um grande desafio para a gente. A mensagem de Jesus aos seus discípulos foi exatamente essa: estejam atentos, eu vou voltar, não sei quando, nem os anjos do céu sabem, nem o Filho do Homem sabe, como ele diz aqui em Marcos 13, diz em Mateus 25, mas eu vou voltar e vou buscar aqueles que estiverem prontos e preparados para o encontro com Cristo Jesus. A pergunta é: você está preparado para o encontro com o Senhor Jesus? Que Deus dê graça a nós, vida cristã, que Deus nos dê sobriedade, integridade, para poder estar com o Senhor Jesus naquele momento especial. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos juntos estudar a palavra e lembrar de coisas que nós conhecemos a respeito da volta de Cristo Jesus. O nosso coração, de fato, arde pelo encontro com o Senhor Jesus. Ó Pai, como é gostoso pensar que um dia vamos estar na Tua presença de forma literal. Hoje estamos espiritualmente, mas um dia estaremos, ó Deus, literalmente na Tua presença. Poder abraçar o Senhor, poder tocar o Senhor, poder conversar com o Senhor. Deus, que dia
maravilhoso, como será extraordinário. Mas queremos estar preparados para este grande encontro. Não sabemos quando será, mas nós queremos dizer ao Senhor Jesus: estamos prontos para o encontro com o Senhor. Nos ajude a manter a nossa fidelidade ao Senhor, a nossa integridade ao Senhor. Estarmos preparados para este grande dia. Maranata, vem Senhor Jesus. Em nome dele nós oramos. Amém, Senhor. Deus abençoe sua vida, seu lar, em nome de Jesus.